Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Essa obra é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Foi bem, então a primeira queda dessa congregação, materialmente falando, a primeira queda dessa congregação materialmente, deu-se quando o Levi, a primeira vez, veio para cá, trouxe trabalhador, pedreiro lá de Janguá e tal, aí reconstruíram. Mas não fizeram muito seguro, ela caiu de novo. Então, o José veio e reconstruiu. Não fizeram muito seguro também, ela caiu de novo, pela qual ela agora foi triconstruída, quer dizer, triconstruída 3 vezes, né? E agora ficou feita, não para sempre, porque para sempre só Deus. É verdade. Só Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora a história do cemitério. O cemitério foi uma graça. Eu tinha mandado o Davi Machado Carneiro, nosso tio dele aqui, dele, viu? E parente de toda a família aqui, pôs na cabeça de botar um cemiterinho ali para sepultar nossos avós. Ou seja, Davi Machado Carneiro, Guilherme Machado Portela, Luzia Carneiro Portela, que é o avô meu e o avô dele aqui, né? E Manuel Guilherme Machado Portela, que é meu avô, e Maria Portela da Ponte, que é a mãe Mocinha, conhecido como Mocinha, né? Que era o dirigente dessa igreja. Era ele o dirigente. Ele foi o primeiro dirigente, então? Ele foi o primeiro e o segundo até morrer. Quando ele prostou-se, os cultos ficou na casa dele. O teatro da igreja já tinha poucos crentes, porque uma parte tinha morrido, outra parte tinha saído. Então ficou aquele vago, então o velho já cansado, cheio de dores, os cultos, a escola dominical ficou na casa dele. Aí os irmãos daqui se reuniam, 2 ou 3 que tinham, e iam constantemente para lá, para a casa do Manuel Guilherme Machado Portela, que é meu avô paterno. Davi Guilherme Machado Portela é irmão dele, meu avô materno, e pai dessa geração todinha aqui, né? Então, os cultos eram lá, até o velho morrer. Quando o velho morreu, algumas pessoas assumiram. Meu pai, por exemplo, ainda dirigiu uns dias, também adoeceu, um ano, 2 anos depois faleceu, aquela maldita doença que levou ele. Aí ficou o Amauri Machado Portela, que é filho do Oswaldo Machado Portela, genro da Toninha ali, cunhado dele aqui, né? Ficou dirigindo. Também durou pouco tempo, aí, nesse período, começou a ir embora gente. Aí a Noêmia aqui, que é a filha de Manuel Davi, houve um incidente aqui, ela foi uma pedra de fogo. A Toninha ficou, aí ficava na cabeça, que tinha que sair, tal, velho, com medo de assalto, de roubo, essas coisas todas, se mudaram para o Baú. Aí, resultado, a congregação ficou abandonada, quer dizer, não sem ninguém, ficou a congregação. Foi nessa época todinha que ela veio caindo, levantando, e agora nós levantamos, se Deus quiser, para não cair mais. Amém. E a questão do cemitério foi só isso mesmo que fizeram, né? O foi isso. O tio Manuel Davi começou um pedaço lá, ele nem doou, acho que nem doou, mas não tem problema, só tem pessoas, tem alguns
católico apostólico romanos, eu não quero falar outra palavra, eu chamo católico apostólico romano, que é o certo, né? Porque tem pessoas que chamam de incrédulos. Não, eu não amo fazer isso. Vamos respeitar os outros, né? Então, nessa realidade aí, tem algumas pessoas que não são evangélicas sentadas ali. Várias pessoas, aliás. Mas mais a minha pessoa evangélica. Só que não meus pais, não estão aí porque um está em Frecheirinha e a mãe está no cemitério de Ubaúna, porque morreram muito antes. Muito antes. Muito bem. E outra coisa, irmão Elias, o pastor Pedro Cavalcante Falcão também vinha, né, de Tianguá, dar assistência aqui à Estrelagoa, né? Foi um dos pastores que mais durou aqui, foi Consagrado aqui, teve 11 anos. um dos pastores que mais durou aqui foi o pastor Zé Feio de Alencar, que foi quem trabalhou nessa igreja. O Zé Feio de Alencar, um dos pastores mais velhos do estado do Ceará. E depois dele houve outro. Aí surgiu o pastor Pedro Cavalcante Falcão. Esse vinha para cá, chegava na rodagem, levava um burro, ele ia de burro e ia. Depois ele ficou indo, criou uma condiçãozinha, arrumou um carrinho, vinha. Mas aí ia indo, o pastor vinha ou de pé, ou a cavalo, ou até de bicicleta. Aí o irmão Pedro vinha de lá para cá. Nessa época ele era pastor em Tianguá. Pastor em Tianguá, e essa igreja aqui pertencia ao campo de Tianguá. Primeiramente ela pertencia ao campo de Sobral, quem ia dar assistência aqui era o pastor de Sobral, depois ela passou para Tianguá, e depois de Tianguá passou para o campo de Coreia. Ainda hoje é. Pertencente ao campo de Coreia. Muito bem. E você, Ananinha, quer falar alguma coisa? Eu lembro Então pronto, diga aí. Zé Feio de Alencar, João Olinda, pastor Manel de Almeida, teve o pastor Pedro Cavalcante, teve o pastor Zé Alberto, que hoje está no Bajara, teve o pastor Lima de Freitas, Francisco Lima de Freitas, mas o pastor Moisés, que foi quem construiu o primeiro templo lá no Coreaú, esteve aqui também. Moisés Costa de Andrade. Moisés Costa de Andrade, não de Costa. Teve mais alguns outros que eu não estou lembrado. Pastor Thor, todos estiveram aqui, pastoreando, fazendo parte desse trabalho aqui. Já sendo aqui do Coreaú. Essa parte aí eu me lembro. É a parte que eu tenho na lembrança, são essas. Viu? E relato sobre seu pai, sobre sua mãe. Meus pais estiveram aqui, moraram aqui toda a vida. Enquanto não chegou o dia de ir para a eternidade, eles estiveram aqui, moraram na nossa casa aqui ao lado. Estiveram aqui muito tempo, né? Até chegar o tempo de ir para a eternidade. O menino também, o pai do Moisés, o Timanel Davi, os pais dele, os avós dele, do Elias, os avós dele. Irmão Lisco, né? Então eu estou aqui, Pai do Senhor, para o irmão Cardoso, irmão Moacir, irmão Socorro de Maria, irmã Celeste, meus irmãos de oração, lá do conjunto, né? Respeito Celeste. Manda Pai do Senhor para tudinho. E para o irmão João Batista, nosso dirigente, né? Tem muita vontade de vir aqui. Só via perguntando por mim, né? E tudo, como era aqui e tudo. Deixa, irmão João Batista, que eu vou lhe convidar. Quando eu estiver lá, vou lhe convidar para você passar um dia lá, mas nós fazer uma festa na igreja. A irmã Samira, a esposa do irmão João Batista, o irmão João Batista, o Pai do Senhor. Amém. Quem quiser vir, venha. A casa é humilde. Amém. Pai do Senhor, estamos aqui na localidade das Três Lagoas. Eu sou o pastor Gil Xavier, da Assembleia de Deus de Aprazível. E estamos aqui representando nosso amigo, o historiador Carlos Castro. E estamos aqui em frente ao templo, né? Em frente ao templo da Assembleia de Deus das Três Lagoas, onde foi fundado em 1950. E estamos aqui com alguns irmãos pioneiros. Vamos aqui apresentar o primeiro aqui nosso amigo Ananias, nosso irmão Elias, a sua esposa Naí, e nosso amigo e irmão também Evandro, que é primo. Até aqui, através do irmão Homero Muita, residente em Tianguá, na qual ele tinha ido para a Amazônia, onde o evangelho é mais velho lá, principalmente da Assembleia de Deus. Quando o irmão Homero Muita chegou aqui em Três Lagoas, ninguém era evangélico. Ninguém conhecia o evangelho nem a palavra de Deus. Na realidade, meus tios eram tudo católico apostólico romano. Mas o Homero Muita, com muitos amigos, também pertencente à família do Mar, ele chegou
até aqui e trouxe o Evangelho, ou seja, as boas novas do Evangelho ao pioneiro daqui, que era o Tio Sérgio, pai dele aqui, o Tio Manuel Davi, pai dele aqui, o Tiago, avô da Guilherme ali embaixo. Então chegou o Evangelho até esse A primeira família aderiu ao Evangelho, irmão. Rapaz, tudo indica que eu era muito jovem, tinha 4 anos de idade nessa época, tudo indica que foi o Tio Manuel Davi, o Tio Sérgio e o finado da Guilherme, meu avô ali embaixo. Só que eu e o finado Manuel Guilherme lá embaixo, que era o outro meu avô. Que era o outro meu avô. Então Os primeiros aceitaram o Evangelho, que eles eram muito fumador, tinha uma caixa cheia de pó de ouro. Aí jogaram logo as caixas fora, chegaram fora. Ele, Manuel Guilherme e Manuel Davi ali, ó. Meu tio dele aqui, irmão daquele ali. E assim, quem foi que doou o terreno para construir o Aí templo? foi uma beleza. Eu tenho um tio aqui que é uma maravilha. Graças a Deus já levou, está no céu. Deus abençoe a ele, que era o tio Sérgio, o pai dele aqui. Então, foi o único da família que teve a disponibilidade, a criatividade, a espiritualidade. Deus tocou no coração dele. E um dizia, quem é que dá? Quem vai doar? Não sei. Se eu dissesse, deixa que eu dou. Pronto. Aí doou. E aí a construção, como foi que se deu? Ou como foi que fizeram para construir o templo? Aí foi uma junção da família, dos irmãos que aceitaram Jesus naquela época, pela qual se juntaram e fizeram uma espécie de uma reunião, uma congregação deles, aí começaram a fazer O templo. o templo. O senhor lembra na época quem é que administrava como pastor aqui na localidade de Três Lagoas? Irmão, eu não lembro, porque nessa época eu só tinha 4 anos de 4 idade. anos, né? Agora, vale saber, vale lembrar que os primeiros pastores daqui foram Manuel de Almeida, Manuel de Almeida. Zé Pedro de Alencar, e teve outro pastor daquela época que eu não me lembro, foram os 3 primeiros pastores. João Marins fomos depois. Farias. Ele está falando, irmão, que está falando do entroncamento daquela época que a igreja começou. É Manuel de Almeida, depois o menino, que eu acabei de falar, não, o Zé Pedro de Alencar, né? E outros pastores que vieram. O pastor Teixeira Rego, né? O Teixeira Rego é o pastor presidente. Presidente, mas ele esteve aqui na inauguração, né? Eu acho que não era o Teixeira Rego, eu acho que era o Coen. Pastor Teixeira Coen, Rego, pronto. viu? Porque eu acho que o Coen foi antes do Teixeira Rego. Foi depois. Foi depois? Depois. Pois foi o Teixeira Rego que veio. Bom, o pastor Teixeira Rego esteve aqui. Foi porque eu E tava- segundo o relato histórico, me disseram também que o pastor Estevão Ângelo esteve também presente na inauguração em 1950. Né? E outra coisa, irmão Elias e Ananias, vocês que conhecem bem a história aqui do trabalho, eu gostaria de saber se vocês têm fotos depois, né? Foto histórica, e depois a gente pode tirar uma cópia, né? Para a gente colocar juntamente com o Carlos Castro no museu. E me diga aqui uma coisa, por que razão levaram vocês a fazer o cemitério, conhecido agora como o cemitério dos crentes? Isso é uma beleza, essa sua pergunta, é uma maravilha. Graças a Deus, com essa imaginação forte que você teve, diante da sociedade brasileira, diante do Evangelho, mundialmente falando, esse cemitério foi aqui a igreja com a ousadia do meu tio Sérgio, é o pai dele aqui. O cemitério foi a ousadia do tio Manuel Davi Machado Carneiro, o pai do pastor Davi Machado Carneiro, meu primo, é o pai do Osé Machado Carneiro e etc. Inclusive o Osé, você falar, relatar sobre o cemitério, né, a igreja realmente estava caída, né? Em 2017 eu estive aqui, realmente estava caída a igreja, e a família, né, se juntaram e reformaram o templo na pessoa do nosso irmão Osé, né? E foi um braço forte nessa reforma do templo, né? Essa é a terceira vez que essa igreja foi roubada. Né? O inimigo está querendo destruir, mas ele Não agora não. não destrói mais não destruiu até agora, não vai destruir. É verdade. Porque ela caiu, o nosso primo chamado Davi Machado da Ponte, agora temos até que orar muito por ele. Vem do sangue da arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então, e como se fosse um vídeo
pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Sei que Tiago foi morto a ser decapitado, Carneiro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão sem dinheiro. Sangue quente que corria, uma enxurrada pelo chão. Era semente do evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, pra Deus não era prejuízo. Quem é? Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho crescendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos.